Direito Penal, concurso de crimes, concurso material. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos. E hoje vamos com um tema importante no nosso curso de Direito Penal, né? Um tema importante, porém fácil e bem curtinho. Vai ser uma aula bem pequenininha, tá joia? Vamos para a tela, a gente vai falar de concurso de crimes e mais especificamente de concurso material na aula de hoje. Vamos lá. Dá-se o concurso de crimes, aqui eu estou falando genericamente, né? Ainda não entrei no concurso material não. Dá-se o concurso de crimes quando o agente com uma ou várias condutas, né? E essas condutas podem ser ação ou omissão. Ele realiza pluralidade de crimes, tá? Logo, o concurso de crimes é também um problema de concurso de penas. Então, vamos lá. Quando dá-se o concurso de crimes? Quando o agente com uma... Opa, aqui ficou ruim, vamos apagar. O agente com uma ou várias condutas, né? Que podem ser ação ou omissão, ele realiza o quê? Pluralidade de crimes. Aqui tem que ser 2 ou 3, 4, 5 e etc. Tá joia? Então, uma ou várias condutas realiza, né, dá resultado a uma pluralidade de crimes. E esses concursos, né, o concurso de crimes, eles são classificados, né, em concurso material, concurso formal e crime continuado. Na aula de hoje, a gente vai estudar o concurso material, que é objeto, ele é objeto do nosso artigo 69 do Código Penal. Vou fazer a leitura aqui, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Bom, vamos destrinchar esse artigo, né? Na aula de hoje, vamos falar devagarinho. Olha só, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, aqui é o seguinte, é necessário pelo menos 2 ações, tá? 2 ou mais ações ou omissão que darão ensejo à prática de 2 ou mais crimes, tá? Aqui, ação ou omissão que dão ensejo a 2 ou mais crimes. Esses crimes podem ser idênticos ou não. Aqui, ó, podem ser idênticos ou não. Nesse caso, a gente vai aplicar cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, tá? E no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, a gente vai executar primeiro a pena de reclusão, perfeito? Então, no concurso material, a gente descarta isso aqui, ó. Isso aqui é para o conceito genérico de concurso de crimes, tá? Não, aqui eu preciso de pelo menos 2 condutas, mediante mais de uma ação, ó. Mais de uma ação ou omissão no concurso material, tá? Vamos aprofundar. Dá-se o concurso material, que é também chamado de real, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ó, mais de uma ação ou omissão, está lá no artigo 69, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, são requisitos do concurso material: pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Exemplo, João entra no estabelecimento comercial e atira em José, dono do comércio. Sai em fuga, subtraindo um carro. João praticou 2 crimes, homicídio e furto em concurso material. A partir do momento que ele entra no estabelecimento comercial de José e ceifa a vida de José, com uma ação, ele praticou um crime. No momento da fuga, ele olha um carro dando bobeira, subtrai o veículo para si, praticando o crime de furto, e sai do local, evade do local, né? Quantos crimes ele cometeu? 2 crimes. 2 crimes, homicídio
furto. Tá joia? E quantas ações ele precisou para praticar esses dois crimes? 2 ações. Uma ação é um disparo de arma de fogo. A outra ação é de subtração do veículo, seja lá usando uma chave micha, fazendo uma ligação, ou o veículo estava aberto e ele colocou no ponto morto na ladeira e saiu com o veículo. Isso aí não importa. O que importa é o seguinte: mediante mais de uma ação ou omissão, ele praticou 2 ou mais crimes. No caso aqui são 2 ações e 2 crimes, tá joia? Esse é o concurso material. A doutrina classifica essa forma de concurso em homogêneo ou heterogêneo. Quando os crimes homogêneo, homo de único, de um, tá? De igual. Quando os crimes resultantes da pluralidade de condutas são da mesma espécie. Por exemplo, 2 furtos praticados de forma simultânea, né? E heterogêneos, hétero de diferente, né? Hétero de diferente. Quando os crimes são espécies distintas, exemplo, furto e roubo, ou, conforme o nosso exemplo agora, homicídio e furto, são crimes de espécie diferentes, tá? Então, os crimes não precisam ser necessariamente diferentes, eles podem também ser da mesma espécie. 2 crimes de furto, 2 crimes de roubo, 2 crimes de homicídio e assim sucessivamente, tá joia? Observação aqui com relação à condenação a penas de reclusão e detenção, né? A parte final lá do artigo 69 do nosso Código Penal informa que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, deverá ser executada primeiramente a pena de reclusão. Por que primeiramente a pena de reclusão? Porque no caso da pena de reclusão, ela pode iniciar-se no regime fechado e a pena de detenção não, ela inicia-se no máximo no regime semiaberto, perfeito? Então, a pena de reclusão é mais grave que a pena de detenção, por isso ela será cumprida antes, tá joia? Condenação à pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Olha só, quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade, não suspensa, né, por um dos crimes, e para os demais, né, será incabível a substituição por penas restritivas de direitos, tá? Conforme a redação do parágrafo 1º do artigo 69. Vamos ler o artigo aqui, ó. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. E o que o artigo 44 do Código menciona? Exatamente as penas restritivas de direitos, tá joia? Então, havendo pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, será incabível a substituição, tá? Para os demais será incabível essa substituição. O sujeito terá que cumprir a pena privativa de liberdade, perfeito? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. Concurso material e penas restritivas de direitos. Sendo aplicadas 2 penas restritivas de direitos, é possível que o condenado cumpra ambas simultaneamente, desde que sejam compatíveis entre si. Não sendo, deverá cumpri-las sucessivamente. Essa é a redação do parágrafo 2º do artigo 69. Vamos fazer a leitura. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, então aqui eu estou falando que somente penas restritivas de direitos, tá? Aqui não tem privativo de liberdade. O condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si, né? E sucessivamente as demais. Então, neste caso, ele consegue cumprir as penas restritivas de direitos, né? De forma simultânea, se elas forem compatíveis entre si, ou de forma sucessiva, se elas não forem compatíveis entre si. Primeiro ele cumpre uma e posteriormente ele cumpre outra, tá joia? Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar sobre concurso material de crimes. E na próxima aula a gente vai falar de concurso
formal, combinado? Então, eu te vejo na próxima aula. Um abraço e bons estudos. Até mais!